Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira para a gente poder falar sobre cães, para a gente poder entender sobre cães, entender principalmente qual é o nosso papel dentro dessa sociedade canina, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode, o que é importante a gente não fazer, deixar que o próprio cão tome conta, que o próprio cão tome decisões. O que a gente faz? Então é importante que a gente converse bastante sobre isso, que a gente ouça histórias, que a gente ouça opiniões, que a gente tire nossas conclusões, que a gente estude sobre isso. Esse é sempre o lado mais importante, o caminho mais correto da gente seguir, quando a gente realmente se importa com os cães. Quando a gente quer realmente nos tornarmos as pessoas melhores amigas dos cães. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir atrás de conhecimento para melhorar a qualidade de vida deles. E não é somente fazer carinho, dar amor, dar comida, dar um lugar para viver. Não, tem muita coisa que precisa ser feita para dar qualidade de vida. Senão ele vai simplesmente sobreviver, vai estar sobrevivendo ali. Enfim, vamos começando a live de hoje. Eu vou contar algumas histórias aqui. Não queria contar algumas, mas vou contar aqui o que der para contar. Que é com relação à live, que tem a ver com a live de hoje. Que são os momentos que eu tive, não vou falar todos, porque eu também acho que nem lembro todos, de cães bravos. Os contatos que eu tive com cães que eram cães bravos. Uma das situações foi da clínica veterinária, sempre foi, essas situações sempre aconteceram quando eu comecei a trabalhar com cães. Porque antes, eu não precisava nem ficar perto. Se tinha um cão que era bravo, você sai de perto, não chega perto. Mas quando eu comecei a trabalhar com cães, essa situação ela começou a mudar um pouco. Eu precisava estar ali, né? Eu tinha que participar. Então uma delas, e a primeira delas, foi não foi a primeira, minto. Que foi depois, mas foi uma das situações, foi na clínica veterinária que eu trabalhei. Eu acho que eu já contei, provavelmente já contei essa história aqui, que era um cão que os próprios donos tinham medo desse cão. E quando ele vinha, já era uma mobilização da clínica, porque sabia que o cão era bravo, e eu trabalhava auxiliando a pessoa veterinária. Então tinha que ir segurar o cão. Só que o cão ficava na focinheira, o cão ficava na coleira e ainda a pessoa tinha que segurar o cão no meio das pernas. Tanto que não era nem eu ia para dar o apoio emocional. Mas quem fazia tudo isso era a própria pessoa que estava acostumada com o cão. Então o cão vinha, era um cão, não era pastor, mas ele devia ter alguma coisa ali de pastor. Ele era preto, todo preto, chamava Thor. E aí o próprio dono entrou com ele no consultório ali, precisava... Eu não lembro, eu fui contar a história, mas agora eu percebi que eu não lembro todos os detalhes. Eu lembro só as coisas que me marcaram. Que para poder fazer o procedimento com o cão, precisou sedar o cão, dar um tranquilizante ali para ele. Não sei se esse é o termo correto para isso. Mas para fazer isso, o dono precisou segurar a coleira, esticar, né, no pescoço do cão, travar o cão no meio das pernas e a pessoa veterinária deu a volta por trás, por baixo da mesa, para poder dar esse tranquilizante no cão para acalmar ele, para ele poder dar uma relaxada e os procedimentos conseguirem serem feitos nele. Porque ele era muito bravo, ele não deixava chegar perto, ele não deixava se aproximar com a seringa, de qualquer forma. Até as pessoas, para fazer carinho ou para cumprimentar o cão, as pessoas já falavam para não chegar perto, que ele já começava a latir, já começava a rosnar, mostrar os dentes. Então essa foi uma situação com um cão bravo que eu vivi na minha trajetória aí e que me marcou. Tanto que eu sempre conto essa, porque para mim realmente é uma das mais fortes aí. Uma boa noite para o pessoal que está chegando aí, enquanto isso eu vou falando mais histórias. Hoje a nossa live é sobre cães bravos, sim. Então se você quiser contar alguma coisa, se quiser dar uma opinião, perguntar alguma coisa, pode perguntar, hoje é o dia. E a outra situação que eu lembrei para anotar aqui, foi uma das situações quando eu comecei a trabalhar com o comportamento, trabalhar com o comportamento de cães. E a primeira, não sei se foi a primeira, não foi a primeira, mas logo no começo, eu atendi uma cachorrinha, que era uma poodle, que ela morava no apartamento, mas só de tocar a campainha ela já ficava latindo, abria a porta, ela já vinha pulando em cima das pessoas para tentar morder, ela tinha essa agressividade ali nela, nessas situações. E eu lembro que uma das vezes que eu fui trabalhar com ela, que eu fui pegar o pote de alimentação dela, que ficava exposto, né, ficava o dia inteiro ali com comida e tal, e eu fui pegar esse pote, eu peguei esse pote, mas ela veio direto. Ela veio correndo pra cima de mim, pulou pra tentar pegar esse pote e pra me morder. E eu fiquei evitando dela pegar esse pote. Aí ela rasgou a minha blusa, porque ela pulou de boca aberta, abocanhou minha blusa.
foi um caos, né, na verdade. Se a gente for avaliar dessa forma, foi realmente complicado esse contato que eu tive com essa cachorrinha, chamava Laika, pra gente poder diminuir esses comportamentos dela, essa braveza dela, né? Vou colocar como braveza, tá? Para que a gente possa colocar de uma forma mais genérica aqui, mais tranquila, menos técnica, vamos colocar só como bravo. Então tem o Thor, que tinha essa condição também, e a Laika. Fora outros cães que a gente convive, que a gente vê, que a gente encontra, que a gente ouve, que a gente vê vídeos de cães que são bravos aí durante toda a sua vida ou em situações específicas. Então, boa noite para todo mundo aí que está chegando. Hoje a live é um cão bravo é sempre bravo. Não é uma pergunta, é uma afirmação, para a gente entender se realmente isso vale a pena, se é fato, se é uma afirmação mesmo. E a pergunta que eu vou colocar aqui hoje para vocês é essa daqui, para que vocês possam responder também, dar a opinião de vocês. Em quais lugares precisam ter um cão de guarda? Quando a gente fala de cão bravo, acho que a gente imagina que é um cão de guarda, né? Um cão que vai guardar alguma coisa. Ali a gente vai entrar nesse assunto também. E por isso que a gente fala sempre um cão bravo é sempre bravo. Então, quais lugares precisam ter um cão de guarda? É legal que vocês deem a opinião de vocês também. Ou manda essa live aqui para que alguém possa assistir, acompanhar com a gente agora, dar as opiniões, de repente alguém que tem uma história ou precisa de alguma ajuda. A gente sempre está aí para poder fazer essas situações. Enquanto isso, boa noite a todos. Vamos dar início agora na nossa live aqui com as nossas enquetes do dia para a gente poder entender um pouco melhor essa situação. A primeira enquete que eu fiz, a primeira pergunta, se os cães são bravos por natureza. Os cães são bravos desde que eles nascem? Acho que é mais ou menos essa a situação que a gente tem que imaginar. E eu vou dizer que sim. Sim, o ser bravo é uma coisa que é natural de um ser vivo, né? Ainda mais de um cãozinho que vive numa sociedade onde a gente traz ele para viver com a gente, onde existe muita disputa de recursos, escassez de recurso, dificuldade de sobrevivência. E quando eu falo dificuldade de sobrevivência, é na maioria das situações. Porque a comunicação dos cães ela não é 100% clara para nós. Então só o simples fato do cão não conseguir ter 100% de clareza nas suas comunicações já coloca ele em uma situação de vulnerabilidade. Ele já se vê numa condição de que se ele não conseguir comunicar o que ele precisa, talvez ele corra risco de vida até. Então é uma luta quase que constante aí pela sobrevivência. Lógico, eu estou generalizando e vou sempre generalizar aqui para a gente poder entender o cenário de uma forma mais ampla, infelizmente da forma como ela existe hoje. Então, os cães serem bravos é uma coisa que é natural. É natural do cão. Não é um comportamento que ele vai aprender. É um comportamento que ele vai deixar aflorar, que vai vir à tona de acordo com as condições que o cão convive, os contextos que ele passa, as situações, as experiências que ele vive. Tudo isso vai aflorar ou trazer à tona esse comportamento de braveza, essa raiva, eu ia falar esse rosnar, né? Todos esses comportamentos que mostram que o cão está bravo, eles vão se aflorar. Então, por natureza, uma coisa que vai acontecer de acordo com o ambiente onde esse cão vai conviver, vai viver, vai ter experiências, ele vai desenvolver. Esse comportamento vai aparecer, ele vai começar a ser um cão bravo, seja para evitar que coisas aconteçam, seja para proteger coisas que ele quer proteger. Então, olha como tudo isso tem a ver também com esse ambiente. Quando o cão nasce, aí não. Então, ele não é bravo. Ele não vai ser bravo, ele vai desenvolver. Porém, é uma coisa que vai ser natural. E cada cão pode ser mais bravo ou menos bravo, demonstrar isso com uma maior facilidade. Então, é importante a gente entender que os cães sempre serão bravos. Sempre existirá em algum momento da vida do cão essa braveza, né, essa dificuldade com algumas coisas. E se a gente não souber ajudá-los e encaminhá-los, conduzi-los, ensinar coisas para eles, essa braveza vai tomar conta dos instintos dele, dos comportamentos deles. Então é importante a gente entender que a nossa parte é muito grande aí para evitar que esse cão traga esse comportamento, apresente esse comportamento que, na maioria das vezes, vai fazer muito mal até mesmo para ele. Então os cães são bravos por natureza. É natural esse comportamento, que é uma emoção que nós também temos, né? As pessoas também têm esse tipo de emoção, é só uma questão de saber controlar de acordo com o ambiente onde você está. Eu não sei se vocês concordam,
Se quiserem colocar, tá certo, concordo. Todo cão é bravo, sim, os cães são bravos por natureza. Pode colocar, ou pode discordar também, fica à vontade aí, pra gente poder aqui conversar sobre isso. A próxima pergunta que tinha é: qualquer cachorro bravo pode ser cão de guarda? Então imagina que nós temos um cenário, um cão que é bravo por um monte de coisa, em diversas situações. Ele já passou do limite ali das comunicações dele, ele não conhece outra forma de se relacionar ou evitar que as coisas aconteçam, sem ser mostrando agressividade, sendo bravo. Será que esse cão serve para ser cão de guarda? Sem dúvida nenhuma. Qual que é o objetivo do cão de guarda? Não é afastar as coisas? Estou generalizando, tá? É impedir que as coisas cheguem perto? É fazer com que as coisas saiam de fora? É proteger aquilo que ele tem ali? Então, se o cão é bravo, por ser bravo, ele vai ser um bom cão de guarda. Ele vai cumprir esse propósito. Se para qualquer coisa, para qualquer estímulo, ele apresenta um comportamento de agressividade, de braveza, ele vai servir como cão de guarda. Talvez ele vai ter dificuldade de discernir entre uma coisa e outra. O quando ele deve ser bravo e o quando ele não deve ser bravo. Quando ele deve apresentar esses comportamentos que são tidos como agressivos para afastar as coisas, para evitar que as coisas aconteçam, e quando ele não precisa mostrar isso. Então não é qualquer cão bravo que vá conseguir cumprir o papel de cão de guarda, porque ele vai ter dificuldades em algumas situações. Agora, vai ser bravo por natureza. Imagina que, acho que é importante a gente entender dessa forma. Se a gente tem um cão de guarda, se a gente quer ter um cão de guarda para que ele avise, para que ele impeça que coisas aconteçam, se é um cão bravo com um monte de coisa, ele só apresenta esse tipo de comportamento, ele vai cumprir essa função. Ele vai fazer o que precisa fazer. O tempo todo ele vai estar latindo, o tempo todo ele vai estar rosnando, o tempo todo ele vai estar pulando, correndo, gritando, sei lá o que ele vai estar fazendo. Só que ele vai cumprir esse papel. Só que será que isso vai fazer bem para esse cão ali específico? Teria outra forma de fazer isso? Então é importante a gente olhar o cenário todo, né? Não só pensar que o cão, só por ser bravo, é um ótimo cão de guarda. Ele vai cumprir o papel ali exatamente como a gente espera que ele faça. O Jackson já pôs, adoro os comentários do Jackson aqui. O Jackson já pôs que os deles são super bravos. E aí ele já riu na sequência, porque eles apanham até do gato. E é verdade, os cães... Eu acho que eu não conheço os dois, né, Jackson? Agora eu tô na dúvida se eu conheço acho que eu só conheço o Eros. Enfim, pessoalmente, né? Eu acho que eu só vi os outros por vídeo, por foto, sei lá. Enfim, vamos continuar aqui que eu acabei entrando agora em uma outra situação. Aí o meu pai, que é num lugar, colocou: ele já reconheceu que é um ser superior e que revidar o ataque do gato não levará a nada. Eu amo essas conversas que levam a gente a refletir sobre o universo. Eu acho muito legal. Você só conhece o Eros, eu só conheço o Eros mesmo. Enfim, vamos continuando. E aí vocês podem dar as opiniões de vocês também aqui sobre situações que vocês conviveram com cães bravos, ou que ficaram sabendo, né? Ou que você imagina. A pergunta de hoje é: quais lugares precisam ter um cão de guarda? E aí você põe a sua opinião aí sobre isso. E aí para a próxima pergunta eu coloquei uma múltipla escolha. O que um cão de guarda deve fazer? Latir, avançar ou morder? Quero que a gente estava falando aqui sobre se todo cão bravo serve como cão de guarda. Qual é o comportamento, então, que um cão de guarda precisa apresentar? Qual é o ideal ele apresentar? O ideal é que o cão de guarda ele não apresente nenhum desses comportamentos. Na verdade, se você imaginar que todos esses comportamentos, comportamento de latir, comportamento de rosnar, o comportamento de avançar, de morder, são comportamentos que trazem um nível de estresse para o cão, que elevam a ansiedade desse cão para que ele consiga atingir aquele objetivo de uma forma mais agressiva, que foi a forma como ele conseguiu fazer isso. Agora vamos imaginar que o cão, a gente tem um cão de guarda, a pessoa tem um cão de guarda, que é o cão que fica latindo. É o cão que só vai latir. Qual é o risco que esse cão vai apresentar para a família que frequenta, os amigos, as pessoas que estão nesse lugar? Estou pensando num cão que fica numa casa onde as pessoas moram. Então imagina qual é o risco que esse cão vai apresentar se ele fica só latindo.
Ou seja, ele é como se fosse o alarme, né? A hora que ele começa a latir, tem alguma coisa acontecendo de errado, aí vamos averiguar. Aí as pessoas vêm para averiguar. O cão não precisa apresentar outro nível de dificuldade ou de desconforto aí para poder avisar as pessoas e tomar uma atitude. Quem toma atitude são as pessoas. Nessa condição, você não vai ter tanto risco para as pessoas que convivem ali. Porque o cão vai latir, beleza, as pessoas passaram. O problema é que quando esse cão começa a latir, qual é o comportamento que ele apresenta na sequência? Ele late, fica parado esperando. Se a pessoa se aproxima, ele vai para cima, ele foge, ele vai se afastando. Tudo isso a gente precisa entender para saber se aquilo está fazendo bem para aquele cão. Se ele obtém os resultados. Lembra que tudo que o cão faz, que ele consegue atingir objetivos, de uma forma ou de outra, acaba trazendo benefícios para ele. E é por isso que ele continua fazendo. Então, se o cão só de latir, ele consegue chamar a atenção das pessoas e elas vêm e resolvem a situação, tá ótimo. Tudo bem, ele latiu, acabou. O problema como cão de guarda, está resolvido. Agora, se o cão precisa avançar, ele aprende que dentro desse cenário que foi criado e construído e estimulado nele, ele precisa avançar, ele precisa ir para cima. Não é só latir, às vezes ele nem late, ele simplesmente já vem para cima das pessoas. E isso, consequentemente, acaba afastando, fazendo com que as pessoas fujam, se escondam, não saiam quando o cão está ali. Então ele cumpre também o objetivo dele dessa forma. Só que olha o risco que ele começa a oferecer para as pessoas também, para as pessoas que convivem ali. Se ele sabe que esse comportamento de avançar, ir para cima, provavelmente latindo ou não, ele consegue fazer com que a situação pare de acontecer. Então, se tem uma pessoa se aproximando ou passando, e aí ele só vai para cima, a pessoa já sai fora, já volta, ou se é um outro cachorro, um outro animal que entra ali, que aparece ali, e ele pega e vai para cima, e o bicho sai, o famoso bicho sai, ele não precisa apresentar outro tipo de comportamento. Só que ele pode colocar em risco as pessoas que estão ali. Vai aumentar o estresse e a dificuldade dessas pessoas de conviver também com esse cão. Agora, se é o cão que morde, o cão de guarda que vai morder, que vai para cima, né, vai avançar também, ele vai lá e morde qualquer coisa que esteja acontecendo aí, são vários cenários diferentes. Qual é o risco que ele oferece para as pessoas que convivem com esse cão? Se ele começa a entender, fora que o nível de estresse dele já está lá em cima, porque a gente lembra que o ato de morder é o último comportamento que o cão apresenta quando ele está diante de uma situação mais estressante, com uma ansiedade mais alta ali. Então, se ele vai direto para a mordida, ele está sempre com esse nível de estresse alto. Se ele conseguir efetivamente realizar a mordida, isso vai cumprir o objetivo dele. E provavelmente, bom, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele vai morder o que for que estiver precisando fazer ali. Eu estou bem subjetivo mesmo, para não fazer situações tão reais ali, para que a gente possa entender mais a visão do cão, a parte dele, do que está acontecendo. E aí, se ele é um cão que sempre morde, que ele precisa logo de cara apresentar esse comportamento de morder, olha o risco que ele apresenta, que ele traz para as pessoas que convivem ali. Não só as que moram efetivamente ali, mas as pessoas que vêm de repente visitar, alguém que vem entregar alguma coisa, alguém que vem fazer um serviço, sei lá. Se esse cão está condicionado a sempre, diante de uma situação de desconforto, morder, ele vai colocar em risco essa situação. Então o cão de guarda, ele sempre vai estar num estado emocional estressante, bem elevado de estresse, para poder apresentar esses comportamentos que são comportamentos estressantes. Tanto o comportamento de latir, quanto o comportamento de avançar para poder expulsar, quanto o comportamento de morder para evitar que as coisas aconteçam. Enfim. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui na pergunta de hoje, que é: quais lugares precisam ter um cão de guarda? Porque agora eu vou falar exatamente sobre isso. Então deixa eu ver aqui a opinião de vocês, o que vocês colocaram. Aí colocaram aeroporto. Então, ter um cão de guarda no aeroporto. Tá, eu não conheço, acho que a maioria dos aeroportos eles funcionam 24 horas, né? Então eu não consigo imaginar um lugar que tenha um cão de guarda para um aeroporto. O que eu consigo imaginar aqui é o cão farejador, né? Que é aquele cão que vai examinar as bagagens para poder ver se tem alguma química, alguma coisa diferente que é proibida. Eles são treinados para isso, para identificar determinados odores ali,
Então esse tipo de cão, eu imagino que no aeroporto tenha. Eu não lembro se eu já vi, mas eu já vi que essas situações acontecerem, pelo menos em vídeos, em televisão, em filmes principalmente, a gente vê o cão ali que fareja. Nessa situação, deixa eu até aproveitar essa resposta aqui de ter um cão no aeroporto, para a gente falar um pouco de uma situação que não tem nada a ver com cão bravo, que é o fato do cão utilizar o olfato dele, o faro, né? Ele utilizar o faro para realizar situações. Isso é uma coisa que o cão desenvolve muito bem, principalmente por causa da capacidade olfativa que ele tem. Então a gente colocar o cão para poder identificar odores, seja como um treino, seja como um trabalho, é tudo uma coisa muito prazerosa para o cão, porque ele consegue realizar aquilo para o que a espécie dele tem um bom desenvolvimento, muito melhor que o nosso, inclusive. Então colocar o cão como um cão farejador é uma coisa muito prazerosa para o cão. Ele faz isso gostando de fazer, querendo fazer isso, ele quer utilizar esse faro dele. Imagina uma pessoa que tem a visão muito boa, e aí ela é colocada para trabalhar com tiro ao alvo. Não sei se foi a melhor exemplo para dar, porque eu não imaginei outra coisa com a visão. Mas olha o prazer que vai ser para essa pessoa conseguir enxergar uma coisa que está lá longe e acertar. Então quando o animal, né, no caso o cão, ele tem muito bem desenvolvido uma habilidade ou um fato, não sei, esqueci o nome da condição, tato, olfato, gustação, sentido, isso, quando ele tem um sentido muito apurado, é muito prazeroso utilizar isso, porque o cão consegue fazer isso com muita maestria, com muita facilidade, em condições de dificuldade maior que a gente. É por isso que os cães são ótimos farejadores, e colocar o cão para fazer isso é muito legal para a saúde mental do cão, inclusive. Ele vai entender isso como uma brincadeira. Lembra que a gente já falou sobre brincadeiras aqui? Que é tudo aquilo que o cão consegue atingir o objetivo com sucesso. Então o cão farejador é muito legal para ele, para a saúde dele também. Eu imagino que no aeroporto é essa situação que eu encontre, que eu veja. Não sei se tem para outra situação, mas enfim, no aeroporto, o cão farejador ele funcionaria dessa forma, teria toda essa situação envolvida aí, todas essas consequências aí, todos esses objetivos cumpridos de um cão dentro de um aeroporto. Eu vou dar a minha opinião também aqui, que eu sempre gosto de colocar algumas coisas. Coloquei aqui, ó, sítios. Quais lugares precisam ter um cão de guarda? Sítios. E aí quando eu digo sítios, são aquelas casas que as pessoas utilizam como casa de verão, casa de veraneio, casa de férias, né, para as pessoas irem, não sempre lá, às vezes fica uma pessoa que cuida dessa casa, e os cães, ou o cão de guarda, que fica ali para poder impedir que outras pessoas invadam esse terreno, que cheguem nessa casa, que entrem nessa casa. Funciona? Funciona, lógico que funciona. Não estou aqui para falar que não funciona isso, mesmo porque é muito claro que você vai passar num lugar, o cão está latindo, você já entende que o cão ali não é um cão companheiro de ninguém, né? Que trocadilho horrível. Mas enfim, no sítio talvez seja um lugar que precise ter um cão. E aí lembra que eu sempre falo aqui de uma forma mais leiga aqui, pra gente poder conversar também e eu dar minhas opiniões aqui. Mas imagina pra família ou pro próprio cão que está ali. Qual é a frequência com que esse cão precisa apresentar esse comportamento? E principalmente, se o objetivo desse cão, conforme ele vai cada vez mais afastando as pessoas que vão se aproximando, o que acontece na cabeça desse cão quando, em um momento X, chegam outras pessoas que vão ficar ali na casa, que vão ocupar aquele espaço, que teoricamente é o espaço que ele defende? Como é que fica na cabeça do cão? Como é que fica aquela questão do objetivo cumprido do cão? Ele não vai conseguir cumprir o objetivo. Toda hora que ele tentar cumprir esse objetivo, ele vai ser repreendido de alguma forma, ou vão prender esse cão. Isso é muito comum acontecer. As pessoas deixam o cão solto quando não tem ninguém na casa, porém, quando as pessoas chegam, esse cão é recluso, ele é colocado, ele é guardado, é preso em algum lugar, ou ele é solto só à noite, para que ele possa cumprir esse objetivo. Só que quando ele está preso, a chance dele apresentar esse comportamento, porque é o comportamento que ele conhece, e não cumprir esse objetivo, é muito grande. Olha como a gente coloca o estresse desse cão mais uma vez na berlinda aí. Como a gente aumenta os níveis de ansiedade desse cão.
como a gente faz com que esse cão fique cada vez mais frustrado. Lembra que quando o cão não consegue atingir um objetivo, o nível de estresse dele vai aumentando. Ele não consegue relaxar. Toda vez que ele cumpre um objetivo, ele tem a famosa descarga de energia que vai relaxar ele, que vai diminuir um pouco aquele estresse que está acumulado. Então um cão, para poder ficar num sítio e cumprir esse papel de cão de guarda, só se fosse um lugar abandonado, onde ninguém nunca vai entrar, onde não vai entrar ninguém forçadamente ficar ali, porque senão esse cão nunca vai ter esse objetivo dele 100% cumprido. E a chance dele confundir também e começar a latir para todas as pessoas que estão ali presentes é grande, porque o cenário que tem na cabeça dele é: ninguém pode entrar aqui, ninguém pode se aproximar. Eu vou latir para essas pessoas, ou eu vou avançar, ou eu vou morder, conforme a gente já tinha falado aqui, mas o objetivo dele, em alguns momentos, não vai ser cumprido. Nessa situação vai ser difícil para o cão conviver ali com aquelas pessoas. E talvez ele nunca consiga conviver com a presença de pessoas, porque ele vai ficar sempre naquele dilema: é para entrar? Não é para entrar? É só a pessoa que eu conheço? É só a pessoa que fala comigo? É a pessoa que me dá comida? O que eu faço? Então são vários cenários que a gente precisa entender, mas que eu sempre generalizo para que a gente entenda de uma forma mais ampla o que acontece na cabeça do cão. Seguindo aqui com os nossos assuntos, hoje falando sobre um cão bravo, se ele é sempre bravo, eu quero levantar a questão, que é a questão da coleira. A gente usar a coleira no cão, a coleira que eu digo, a guia, né? Mais precisamente a guia, que é a corda que segura ali o cão, qualquer que seja ela. Quando a gente coloca o cão nessa situação, que é a situação tradicional do passeio, colocar a coleirinha ali e colocar a guia para a gente ficar segurando esse cão. Quando a gente faz isso, a gente limita o espaço do cão. Tanto o espaço de ação desse cão, quanto o espaço de fuga desse cão. As chances desse cão começar a apresentar um comportamento mais agressivo, ficar mais bravo, principalmente porque ele não consegue sair de uma situação, são muito grandes. Então é muito comum a gente ver cães que, quando estão na coleira, na guia, são cães mais reativos, mais agressivos, mais bravos, que apresentam aqueles comportamentos que são considerados comportamentos mais bravos. Por quê? Porque ele se viu numa situação onde provavelmente ele não conseguia sair dessa situação, alguém chegou perto e a coleira esticou, ele não conseguiu mais fugir daquela situação, ficar numa distância que para ele era confortável. Ele apresentou esses outros comportamentos, ou seja, tentou sair, provavelmente ele deve ter virado a cabeça, virado o corpo, até sentado. Existem cães que vão apresentar esse comportamento também, e nada disso funcionou. A chance desse cão e a oportunidade que ele vai ter para poder apresentar outros comportamentos mais agressivos, para conseguir evitar que aquilo aconteça, são grandes. Porque a gente limitou e impediu que ele conseguisse ter sucesso apresentando os comportamentos naturais de defesa dele. Ele precisou apresentar, ele vai precisar apresentar outros comportamentos. Que é a mesma coisa que acontece com o cão que fica no colo. Quando a gente impede o cão de fugir, de sair de uma situação e expõe ele a uma situação contra a vontade dele ou contra o que ele está preparado naquele momento, a gente vai estimular o cão a ser cada vez mais bravo, mais agressivo, mais reativo. Pode ser até que o cão não chegue a ficar bravo, ou seja, fica um cão medroso, mas é uma oportunidade para o cão de apresentar comportamentos agressivos. Quando a gente limita o campo de ação, principalmente as opções de fuga de um cão. A braveza ela só vai aparecer quando o cão precisa lutar pela sobrevivência. Ele não sabe o que vai acontecer se ele não conseguir sair dali, na cabeça desse cão. Então, se ele não consegue sair dali, ele precisa lutar para sobreviver àquela situação. E aí ele vai começar a apresentar esses outros comportamentos sim. Lembra? É da natureza do cão apresentar esse comportamento se ele não tiver outra opção. Então todo cão vai apresentar algum tipo de comportamento agressivo aí dentro de uma situação preso na coleira ou até mesmo quando o cão está no colo das pessoas. A Eloá colocou aqui, ó, que triste prender o cão de dia e só soltar à noite quando não tem ninguém. É importante, às vezes eu gosto de fazer o meu, não é advogado do diabo, não sei se é esse o termo, mas eu gosto de tentar olhar as coisas de vários ângulos para que a gente possa também tomar nossas decisões. Não que eu ache certo, muito pelo contrário, eu não acho certo a gente ter um cão dentro de casa com a nossa família para não participar da nossa família.
Porém, se você faz isso de uma forma muito bem estruturada, de maneira que o cão não vai ter acesso de visão, né? Um acesso visual às pessoas que estão ali durante o dia, ele vai ficar completamente isolado, ele não vai precisar apresentar esse comportamento, um comportamento de defesa, né, de guarda, e ele vai ter os objetivos cumpridos, naquele momento onde ele não está vendo ninguém. Quando soltar ele à noite, as pessoas que irão aparecer provavelmente só são pessoas que estariam do lado de fora. Ou seja, foi bem estruturado. Esse cão não vai ter contato visual com mais nenhuma pessoa. Por quê? Porque se ele precisar apresentar esse comportamento, que é o que ele conhece, à noite, na presença de uma pessoa da casa, as chances de alguma coisa ruim acontecer, seja para o cão ou para a pessoa, são grandes. E aí o objetivo não vai estar cumprido para ninguém. Vai ser ruim para todo mundo. Então quando a gente prende um cão de dia para soltar ele à noite, as chances desse cão se manter estressado o tempo inteiro são muito grandes. Precisa de uma estrutura muito boa, um planejamento muito bem feito. Como é que vai alimentar esse cão? Porque vai precisar uma pessoa ir até ali, vai invadir um território do cão. Olha como acaba ficando complicado pro cão e como ele vai estar sempre num estado de alerta ali, de estresse, sempre pronto para apresentar os comportamentos agressivos ali para resolver a situação. Então também não gosto não. Enfim, vamos continuar a enquete aqui para a gente ter outras visões aqui de outras situações com cães bravos ou de guarda. Você acha que o cão de guarda também pode ser um cão de companhia? Tadadadã, tadadadã. Aí a gente já começa a falar um pouco mais dessa estruturação, né? Que foi exatamente o que a gente falou aqui, de ter um planejamento, de preparar o cão para determinadas situações. Então quando a gente faz isso, quando as pessoas que querem ter um cão de guarda estruturam corretamente essa situação, o cão sabe exatamente em qual condições ele precisa apresentar esses comportamentos. Então nesse caso aqui, quando ele está do lado de fora de casa. Então se ele está do lado de fora de casa, sozinho ali no famoso quintal, qualquer coisa que acontece ali é a hora dele mostrar esses comportamentos. Qualquer pessoa que aparece. A partir do momento que você coloca ele para dentro de casa, aí ele é um outro cenário para ele, porque você já apresentou, já estruturou isso tudo para ele, e ele sabe quais os comportamentos que ele deve apresentar naquele momento. Se é feito dessa forma, você até consegue ter um cão que vai ser um cão de companhia e um cão que vai fazer o trabalho, o famoso trabalho de cão de guarda. Só que em algum momento, na sociedade atual que a gente vive, isso vai se misturar. A gente não vai conseguir atender 100% desses comportamentos. Ou porque os comportamentos de guarda que o cão precisa ter são poucos explorados, ou seja, ele não precisa apresentar muito, ou porque eles são muito apresentados. É um comportamento que cada vez mais vai ganhando força. O cão entende que aqueles comportamentos são os que trazem mais benefícios para ele. E aí a chance dele reproduzir esse comportamento dentro de um outro ambiente, só porque existiu um desconforto ou uma situação diferente que ele não estava acostumado e pegou ele de surpresa, a chance de nesse momento ele utilizar esse comportamento que ele está acostumado a utilizar com maior frequência são grandes. Então é um grande risco a gente fazer isso. Colocar o cão em uma situação para em um momento trabalhar de guarda, em outro momento ficar com as pessoas dentro de casa. Por exemplo, uma situação que o cão só vai só utilizar esses comportamentos quando ele está sozinho dentro de casa. Então quando as pessoas saem, ele é o famoso cão de guarda. E quando as pessoas chegam e voltam para o ambiente normal, ele vira o cão de companhia. Olha como a gente vai cair também nessa situação de quais são os comportamentos que o cão apresenta mais. Qual é a experiência que o cão tem com esses comportamentos? Ele vai começar a confundir essa situação. Então é possível? Existe o risco? Também. Da mesma forma, vai existir porque são comportamentos que o cão conhece. Todo comportamento que o cão conhece, que traz resultados para ele, ele vai repetir. Ele vai continuar utilizando. Então se os comportamentos de guarda que você está utilizando o seu cão estão funcionando, ele obtém os êxitos e os objetivos estão cumpridos, ele vai ter esse comportamento como um comportamento ativo. Ele vai utilizar em algum momento. Agora, se dentro de casa acontecer uma outra situação que relembre a ele ou que leve a ele a pensar no formato que ele está acostumado, ele pode utilizar esses comportamentos também em outras situações, na hora que você quer estar na companhia dele, participando das ações junto com ele. Então é importante a gente entender o risco que a gente corre, tanto do cão quanto nosso também, quando a gente quer colocar o cão numa situação dessa, sem devida estrutura, sem devido planejamento, fora das condições necessárias, que atualmente são bem difíceis da gente conseguir, infelizmente.
Bom, vamos seguindo aqui. Os cães gostam de guardar a casa? Aí já levantei essa outra questão. A gente sempre olha pelo lado do cão aqui, no máximo possível que seja, né, pra gente, como humano, olhar a visão do cão, se colocar no lugar do cão. Então, os cães gostam de guardar a casa? Desde que todos aqueles comportamentos que ele apresenta para que isso aconteça obtêm êxito. Ele consegue fazer com que a casa seja guardada, ou seja, as pessoas não entram. Vou colocar pessoas, vou pintar um cenário mais factual aqui. Então, uma pessoa que vai entrar ou que chega perto do portão, esse cão pega, late, essa pessoa vai embora. Então, ele teve um comportamento que ele conhecia para aquela situação e obteve êxito. Conseguiu atingir o objetivo. Então, isso para o cão é prazeroso. Isso é importante para o cão. Lembra que para o cão, esses comportamentos eles começam a fazer parte do hall de comportamentos que o cão conhece. Aqueles comportamentos que trazem benefício. Então ele se viu naquela situação que ele precisava impedir alguém de entrar. Aí essa pessoa tentou entrar. Esse cão foi lá e apresentou o comportamento que ele conhece. Latir, avançar, morder, não importa. E aí deu certo. Ele conseguiu atingir esse objetivo. A partir desse momento, nesse cenário, é uma coisa que o cão gosta de fazer. Porque é o que ele conhece e é o que está trazendo resultados. Atingindo os objetivos desse cão. Então é uma coisa que ele vai fazer por prazer até. Ele vai continuar fazendo isso. E olha como a gente cai de novo naquela armadilha. Se é uma coisa que o cão gosta, que o cão tem prazer em fazer, qual é a chance dele repetir esse comportamento em um outro contexto? É grande. É muito grande, ainda mais se a gente não tem outros tipos de comportamentos que têm tanto valor quanto esses outros comportamentos diante de um cenário de perigo. Então é importante a gente entender isso. Os cães gostam de guardar a casa quando eles conseguem fazer isso. Quando esses objetivos estão cumpridos pela parte dele, ele vai gostar. É por isso que ele continua fazendo. É por isso que ele repete. Por mais que seja uma coisa que estressa ele, que aumenta os níveis de ansiedade dele, ele cumprindo os objetivos, ele vai gostar de fazer. Ele vai se sentir satisfeito. Vai se sentir triunfante. Então é importante a gente saber o que a gente quer para o nosso cão. Se a gente não vai colocar ele numa situação onde ele não consegue cumprir os objetivos, que seria aquela situação do cão precisar latir para quem vai entrar na casa e essa pessoa ser uma pessoa que precisa entrar na casa. E aí você vai lá, ou vou imaginar esse cenário, uma pessoa que precisa entrar, que você convidou, e aí o seu cão vai latir para essa pessoa sair, aí você vai lá, repreende o seu cão, prende o seu cão, impede ele de ter acesso e de conseguir que ele tenha êxito nessa empreitada dele. Olha como você dificultou a vida do seu cão. Olha como você trouxe frustração para o seu cão. Olha como o nível de estresse do seu cão só aumentou. Então é bem importante a gente ficar atento a isso. Enquanto isso, podem colocar aí as opiniões de vocês também com a pergunta de hoje, que é: quais lugares precisam ter um cão de guarda? Agora que eu vi que eu deixei aqui o aeroporto, até agora estava o aeroporto escrito aqui. Eita, nós, cada dia uma alegria aqui. Dr. Luiz Roberto colocou: quando prende de dia e solta à noite, acaba por deixar ele mais bravo. Eu não sei se ficou claro quando eu expliquei da primeira vez aquela questão do objetivo cumprido. Se ele, quando ele está preso, realmente ele não tem o contexto, ou seja, a situação não aparece para ele. Se ele late para pessoas que passam ou que entram, que aparecem, quando ele está preso, isso não acontece na vida dele, ele não tem acesso visual, ele não se incomoda com barulhos, ele está tranquilo ali, tudo bem, ele não vai ficar mais bravo. Só que aí à noite, quando soltar ele, essas coisas precisam acontecer. Ele precisa ter esses objetivos cumpridos, essa satisfação de atingir esses objetivos à noite. Senão você vai começar a estressar esse cão, você vai ter um cão cada vez mais amuado, abatido. Então é importante a gente olhar o cenário como um todo. Eu querer ter um cão de guarda, mas será que eu consigo fazer isso? Será que hoje, nos dias atuais, a gente consegue fazer essa separação para o próprio cão? Não para a gente, porque a gente dá um jeito. A gente se coloca em risco, aí a gente faz coisas com os cães de forma mais agressiva, querendo, enfim. Mas se a gente consegue oferecer isso para o cão, tá tudo bem. Então ele não vai ficar mais bravo. O que vai acontecer é que você não vai conseguir ter contatos com esse cão saudáveis, porque os únicos comportamentos que ele vai conhecer, se ele fica preso durante o dia, não tem contato com pessoas, e só à noite ele sai para apresentar os comportamentos agressivos, ele só vai conhecer esses comportamentos. E aí a chance dele ter uma boa interação com as pessoas a maior parte do tempo
são pequenas, porque esse comportamento vai ter muito mais valor para ele, é o que ele conhece, é o que ele vai utilizar com maior frequência. Enfim, mas sim, não sei se tinha ficado claro, agora eu expliquei, não sei se eu confundi mais vocês, mas é bom confundir também, porque a gente vai abrindo a nossa mente. A última pergunta que eu fiz nas enquetes foi: o que faz o cão ser bravo? E aí eu coloquei a múltipla escolha aqui, 3 situações. Uma pessoa desconhecida, uma pessoa gritando, um movimento repentino. O que faz um cão ser bravo, então? Se a gente for colocar a situação como um desconforto para o cão, e aí ele precisa apresentar os sinais de desconforto para poder evitar que aquela situação aconteça, ou seja, para sobreviver, ele vai ficar bravo diante das situações em que esses comportamentos não funcionam. Então não funcionou o comportamento mais básico dele de fugir, de sair de perto, de virar o rosto, de deitar, de sentar, sei lá o que esse cão faz aí. E essas coisas não foram funcionando, ele vai começando a ficar mais reativo, a apresentar outros comportamentos. Se dentro dessa situação o cão não conhece pessoas, eu vou falar do primeiro aqui, né? Pessoas desconhecidas. O cão não tem o costume de socializar com outras pessoas, de ter isso na rotina dele de uma forma saudável. Ou seja, as pessoas sabem respeitar o espaço do cão, o cão sabe como se aproximar, como cumprimentar, como atingir as experiências positivas para ambos ali, tanto a pessoa quanto o cão, para que não haja nenhum desconforto ali. Se isso não acontece, qualquer pessoa desconhecida que aparecer vai ser uma ameaça para o seu cão. Vai ser uma questão de sobrevivência. Ele não sabe o que aquela pessoa que ele nunca viu, com um cheiro diferente, com movimentos diferentes, vai trazer para ele. Então ele vai ficar bravo. A chance dele ficar bravo, lembra que é bravo, é natureza do cão ser bravo quando já se extrapolou todos os limites ali dele. Então ele vai ter esse comportamento, ele pode apresentar uma reatividade ali, vai ficar bravo por ser uma pessoa desconhecida. Pelo simples fato de a pessoa existir, de estar ali no mesmo campo visual, ou no mesmo ambiente que o cão. Então isso é uma coisa que sim, se não tiver todo esse preparo para o cão, não for uma coisa da rotina que traga benefícios, há uma chance de uma pessoa desconhecida desencadear alguns comportamentos agressivos no cão, sim. A outra situação, pessoas gritando. Eu coloquei pessoas só para a gente ilustrar, mas imagina dessa forma também, o seu cão não tem uma boa socialização, não está habituado a sons altos, a sons que são fora do padrão ali daquela rotina. E aí a gente inclui motos que passam fazendo barulho, carros, avião, pessoas que passam vendendo coisas, as famosas pessoas gritando. Agora imagina que o seu cão não tem esse conhecimento, ele não sabe como interagir ou como se comportar diante de sons altos, que é aquilo que vai incomodar, vai trazer um desconforto para o cão. Olha como a gente está falando de desconforto. Se o cão não sabe lidar com isso, a chance de, mesmo que seja uma pessoa que ele está acostumado, uma pessoa que não é desconhecida, ela aumentar o tom de voz, falar mais alto, gritar, a chance desse cão apresentar um comportamento reativo é muito grande. A chance desse cão apresentar uma agressividade nesse momento, latir, avançar até morder as pessoas, é grande. Porque ele não sabe o que fazer, ele não conhece. É uma coisa que ele não sabe lidar. Ele nunca foi apresentado corretamente para aquilo, ou ganhou confiança, teve comportamentos, habilidades sociais para lidar com aquela situação. Então qualquer pessoa gritando nesse momento pode tornar o cão bravo, porque ele não vai saber o que fazer. E se continuar o grito, a chance dele cada vez mais aumentar a agressividade dele é maior. Imagina, sempre coloca essas situações assim, pensando o lado do cão. E a outra condição, movimentos repentinos. Isso é muito comum acontecer com cães, porque é uma coisa que não está na rotina do cão. É difícil a gente ter no nosso dia a dia, a gente de repente sair correndo. A gente de repente sair correndo. A gente se movimentar rápido para fazer alguma coisa. Imagina que isso não é uma coisa normal ou natural que a gente faria rotineiramente dentro de casa. Então a chance do cão não saber lidar quando ele se vê diante de uma coisa que se movimenta rápido, e aí a gente pode colocar agora outros animais, né? Uma mosca, um pássaro, um gato, um rato, tudo isso que pode acontecer. Crianças, olha como é comum então, infelizmente, os cães serem reativos e bravos com crianças. Porque as crianças são movimentos repentinos, movimentos rápidos, as perninhas que correm para lá e para cá.
Se o cão não está acostumado, não sabe lidar com essas movimentações rápidas, que são um desconforto para o cão também, ele vai começar a apresentar comportamentos reativos. Ele pode querer fugir, ele pode querer avançar, latir, morder. Olha como tudo isso pode desencadear no cão comportamentos agressivos, fazer o cão ficar bravo. Então tudo isso que a gente falou mostra que se o cão não conhece as situações, não é apresentado corretamente e não possui habilidades sociais para poder lidar com essas situações, tudo isso e até outras coisas vão fazer com que o cão apresente comportamentos agressivos. Uma pessoa falando mais alto, um barulho maior, uma pessoa desconhecida que ele nunca viu, movimentos rápidos que passam por ele, pode desencadear isso no cão. E se a gente juntar isso com tudo que a gente falou aqui de cão de guarda, que mesmo assim o cão que tem que proteger a casa ali que você quer que ele fica fora de casa, e aí você sai correndo, qual é a chance desse cão saber lidar e apresentar um comportamento mais compatível? Ele vai apresentar o comportamento que ele conhece para essa situação, para uma situação de desconforto que ele desconhece e não sabe lidar. Ele vai apresentar um comportamento agressivo. Elizabeth colocou aqui, ó, uma pessoa desconhecida. Vamos ver aqui, chegou a hora da pergunta, podem responder aqui, ó. Dar a opinião de vocês, quais lugares precisam ter um cão de guarda? Eita. Deixa eu ver a de vocês aqui, ó. Opa, ó que interessante que a gente viu aqui, ó. Eu ia falar isso. Uma das opções que eu tinha colocado aqui era para idosos. Então, colocou, a Elizabeth colocou. Acho importante ter um cão de guarda em uma casa de repouso. Ele guarda e faz companhia. Olha como a gente cai naquela condição da confusão que a gente pode criar para o cão. Aqui a Elizabeth falou de uma casa de repouso, que é um lugar que tem mais idosos, né? Mas se a gente imaginar uma casa onde tem só um casal de idosos ou só um idoso que está ali sozinho, será que é importante para ele? Ele precisa ter um cão de guarda para poder fazer essa segurança, cuidar da casa? Ou será que é mais importante essa segunda parte aqui, ó, fazer companhia? Um cãozinho para fazer companhia. Então é legal a gente ficar com essa reflexão, baseado no que a gente falou até agora aqui do cão confundir as coisas. Imagina um idoso. O idoso provavelmente não vai fazer um movimento repentino. Só a não ser que ele vai cair, né? Sei lá, pelo amor de Deus. Estou pensando num idoso bem idosinho. Então, se a gente colocar dentro dessas situações, a chance desse cão se ver em um desconforto é muito menor. Só que o que acontece? Aí vamos colocar a situação em pratos limpos aqui. Se esse cão está ali participando ativamente do dia dessas pessoas idosas que vivem ali nessa casa de repouso, ele vai ter muito mais desenvolvido os outros comportamentos, que são os comportamentos que fazem bem ali para aquele momento, que geram resultados positivos ali entre as pessoas e ele, seja com carinho, seja com afago, seja só com a presença, seja falando com ele, né, que as pessoas gostam de falar, seja alimentando o cão. Então ele tem um histórico de comportamentos muito bons, que provavelmente não vão funcionar para ele para ser um cão de guarda. Porque o relacionamento que ele tem com pessoas, ainda mais numa casa de repouso, que muitas vezes chegam pessoas diferentes e vêm também idosos diferentes, a chance desse cão se incomodar com a presença de uma outra pessoa para guardar esse lugar é muito pequena. Vai ser muito difícil para esse cão cumprir esse papel efetivamente, porque os comportamentos que ele conhece são os outros. E se prepararem o cão para apresentar esses comportamentos mais agressivos, tem que ser de uma forma que seja um histórico muito grande. E aí a chance dele apresentar esses comportamentos com as pessoas que convivem ali também é grande. Então a gente sempre coloca um limiar ali, ó, muito estreito nessa condição. Mas eu também ia falar para fazer guarda de uma casa de uma pessoa idosa. Talvez a gente imagine que é legal ter um cão ali para evitar que qualquer pessoa entre e queira fazer algum mal para esse idoso que mora lá, essa pessoa idosa. Mas eu também pensei nisso. Eu vou colocar aqui mais uma opinião que é a minha também, que eu coloquei aqui, ó, empresas que fecham à noite, acho que a maioria fecha, né, sei lá, e tem um espaço ali, aí deixa o cão para que ninguém possa invadir esse local também, para que ninguém chegue ali e entre, roube as coisas, sei lá, geralmente é para isso que a gente imagina que tem um cão de guarda, para evitar que uma pessoa entre ali e pegue alguma coisa valiosa que tem ali. Então, será que numa empresa também é válido a gente ter um cão de guarda? E aí a gente consegue imaginar aquela situação do contexto? Vamos contextualizar da seguinte forma.
Você tem um cão que quando a pessoa tá do portão para fora, ele late. Ele fica bravo, ele afasta a pessoa, o famoso cuidado cão bravo. Então à noite ele tá ali solto, então qualquer pessoa que chega ele aproxima e tum. Só que aí a pessoa que é do local entrou no local, o cão não tem problema nenhum com essa pessoa. Vai estar tudo bem porque ele sabe, dentro do contexto, que só as pessoas que estão fora são as pessoas que ele precisa apresentar esse comportamento, porque afinal funcionam. São o que impede as pessoas de entrarem. Então esse cão tem esse comportamento aqui, ó, guardado aqui, ó. É valioso esse comportamento para ele, porque funciona, ele conhece, ele sabe em qual situação apresentar. Só que, se ele também faz companhia para as pessoas que estão ali, ou seja, durante o dia, ele também fica solto, só à noite que ele está sozinho, mas a gente até falou sobre isso, né? E aí durante o dia ele também fica por ali. Só que o contato, provavelmente, com pessoas nesse momento, vai ser bem menor. Porque as pessoas estão trabalhando. Talvez uma ou outra que está ali fica mais próximo com ele. Então, qual vai ser o comportamento? E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual vai ser o comportamento que ele vai apresentar com maior frequência? É o comportamento de ser bravo aqui? Ou é o comportamento de ser companheiro? De participar de interações? Qual é a chance desse cão apresentar um comportamento mais agressivo diante de uma situação de mais calmaria, onde não precisaria apresentar esse comportamento? Mais uma vez, é grande. Pode acontecer. Depende da situação que se apresenta. Se for uma pessoa desconhecida, um movimento repentino, um som muito alto, uma pessoa gritando, a chance desse cão, se ele não está preparado e não está acostumado com isso, são grandes. Do cão apresentar aquele comportamento que resolve mais os problemas dele, que ele usa com maior frequência. Então é importante a gente pensar quando a gente vai colocar o cão numa situação dessa. Enfim, balancei tudo aqui, bati em tudo. Agora eu quero, para finalizar, vou finalizar aqui agora. Eu quero falar algumas coisas. Vou falar algumas coisas aqui, que eu até li, que eu anotei aqui, mas quero falar de umas situações. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de cães bravos é a gente perceber que a gente não respeitou, aí eu digo a gente, todas as pessoas que convivem com esse cão, não respeitamos o espaço desse cão e os limites desse cão. A gente extrapolou esses limites. Para que o cão pudesse e precisasse apresentar esse comportamento agressivo, a gente passou do limite. Lembra, o cão não nasce bravo, mas ele tem esse comportamento como instintivo, para se proteger, para se defender, para proteger os recursos que ele tem. E esse recurso pode ser comida, pode ser pessoas, pode ser a família, pode ser o lugar onde ele vive. Se o cão não tem todo esse preparo, se a gente não respeitou esses limites desse cão, ele vai começar a apresentar comportamentos agressivos. E em qualquer situação, quanto mais isso acontecer, maiores são as chances do cão apresentar esse comportamento. Então a gente precisa conhecer esses sinais. Eu já fiz uma live também, a gente falando dos sinais de desconforto do cão. Quando surgem os primeiros e micro sinais, a gente já precisa parar. A gente já precisa mostrar para esse cão que tudo bem, não precisa usar agressividade. Para que ele tenha esse comportamento de agressividade cada vez mais guardado. Para que ele nunca precise usar esse comportamento. Afinal de contas, é para isso que a gente traz um cão para casa. Para a gente dar um lar para esse cão. Não é para que esse cão fique como um cão de guarda. Que esse cão faça um trabalho. Que esse cão nos proteja. Não, a nossa função é a gente proteger esse cão. É a gente dar qualidade de vida. Quando a gente coloca, vou até abrir um parênteses, né? Quando a gente coloca aí falando tudo sobre isso, foi justamente um dos motivos de eu fazer essa live. Quando a gente coloca o cão em uma situação em que oferece risco para ele, a gente esqueceu o que é ser família de cão. O que é cuidar do cão. O que é trazer um cão para nossa casa, para nossa vida. Porque a gente coloca ele em risco. Quando você coloca o cão para defender alguma coisa, eu vou falar um território, defender a sua casa, defender a sua empresa, defender o seu sítio, você coloca esse cão na mira das pessoas que querem invadir esse lugar. Por qualquer motivo que seja. Esse cão vira um alvo. Esse cão começa a passar riscos. E se você traz um cão para casa, para colocar um cão nessa situação, é melhor você não trazer. Principalmente porque hoje a gente se utiliza de outras formas para proteger nossas casas, para trazer segurança para a gente. Se você precisa e você quer colocar um cão para fazer isso, é porque você não gosta desse cão. É porque você não quer ter um cão de verdade. Você quer que o cão trabalhe para você, independente do risco que ele está correndo com isso. E pior ainda, você acaba se colocando em risco,
se a gente pensar nessa situação de que o cão vai aprender comportamentos agressivos e colocar em risco não só você, mas como as pessoas que convivem com você. Então olha como é importante a gente apresentar corretamente as coisas para o cão, guardar esse comportamento agressivo, respeitar os limites desse cão, para que ele possa ter uma vida de qualidade, para que toda vez ele não tenha estresse, ele não trabalhe em cima de estresse, cada vez com o estresse mais elevado, com ansiedade, sem saber o que pode acontecer, apresentando cada vez mais sinais de desconforto, até chegar ao limite de explodir e mostrar sinais mais agressivos. Não é essa a realidade que a gente tem que ter para os nossos cães. Não é esse o motivo da gente trazer um cão para casa. Dei uma dura aqui, né? Dei uma dura na galera. Não era isso que eu ia fazer, mas uma coisa foi puxando a outra. Então, antes de eu terminar, vou deixar como última mensagem pra gente aqui, pensando nesse relacionamento que a gente vai criar com o nosso cão. A gente precisa, sim, sempre trabalhar com métodos que sejam positivos. E quando eu falo positivos, são coisas que trazem benefícios para os cães. É isso que a gente precisa oferecer. Sempre, e sempre vai ser possível. Mesmo que o cão já é bravo, que ele já apresenta comportamentos bravos, comportamentos agressivos, ele só vai continuar apresentando esses comportamentos se você não mostrar uma realidade mais positiva e mais benéfica para ele. Se ele precisa continuar mostrando isso, é porque você não está ligando para as dificuldades que esse cão está apresentando. A gente precisa sim sempre tratar os nossos cães trazendo recompensas e benefícios para ele, qualquer que seja. Um benefício de alimentação, um benefício de abrigo, um benefício de amor, um benefício de inteligência. Quanto mais desenvolvido intelectualmente o seu cão é, mais seguro ele é. A gente trazer independência para o nosso cão. Se o seu cão é independente, ele sabe exatamente como ele pode se comportar em qualquer outro lugar. Ele sabe lidar com as dificuldades dele de uma forma não estressante, não violenta, não agressiva, que não traga risco para ele e para mais ninguém. Olha como esse cão é independente. Olha como você aumenta a qualidade de vida desse cão. E aí, a partir desse momento, não tem braveza que precisa ser apresentada por nenhum cão. Porque você está ali por ele, para ajudar ele, para preparar ele, para dar esse suporte e fazer com que ele consiga caminhar com as próprias pernas. Toda vez que o cão precisar ficar dependente de uma pessoa ou de alguém, ele vai precisar em algum momento apresentar comportamentos agressivos e reativos para poder evitar que as coisas aconteçam, porque ele não sabe lidar. Você fechou ele dentro de uma bolha e não é para isso que a gente traz um cão para dentro de casa. A gente traz um cão para oferecer o que tem de melhor, para que ele tenha uma qualidade de vida plena, para que ele só colha benefícios, para que ele seja feliz, para que as experiências sejam sempre positivas com esse cão. Então, muito obrigado a todos aí. Pensem nos nossos cães. Não tem braveza. Se tem braveza, a gente precisa agir para mudar essa sensação, esse sentimento do nosso cão. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Obrigado pelas opiniões, pelos comentários. Espero que a gente tenha aprendido e entendido um pouco mais os nossos cães para oferecer o melhor para eles e sermos cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães.